Fala pessoal, tudo bem com vocês? Natal aqui para mais um vídeo. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre uma teoria, né? Eu já tinha comentado ela em um outro vídeo, que é a teoria de vários mundos com vida, né? Tem um inscrito nosso que pediu pra gente estar comentando, o nome dele vai estar aqui embaixo, e a gente vai falar um pouquinho sobre ela hoje. Eu fiz uma pesquisa muito grande nela para entender ela, né? A primeira vez que eu vi ela e achei muito interessante, válida. Não vou falar que é efetiva, mas vou falar que é válida, tá? O que acontece? Essa teoria ela sugere que a gente realmente não está sozinho no universo, né? Há outros planetas que possam ter vidas e sim há outras vidas. Só que se a gente parte desse pressuposto, a gente vai ter um conflito com a palavra, porque a Bíblia fala que Deus enviou Cristo para salvar o ser humano do pecado. Ou seja, todas essas outras raças estariam em pecado. E é aí que a teoria fica muito interessante, né? Porque o que essa teoria diz? Ela diz assim que sim. Só vou mexer aqui, gente, para ligar a luz. Ela diz que sim, existem outros mundos, mas apenas o homem caiu. Então seria mais ou menos dizer que só o homem cometeu o pecado original e só ele foi destituído da glória de Deus. Consequentemente, com isso, a gente entende que existem outras raças, mas elas ainda vivem em harmonia e comunhão com Deus, literalmente e diretamente com Ele, assim como era no princípio com o homem, lá no Éden. Tá? Então, essa teoria ela nos fala que o homem foi o único ser que se julgou prepotente ao ponto de querer ter o mesmo conhecimento, a mesma divindade que Deus, e por isso foi de fácil manipulação pela serpente e acabou cometendo o pecado original, né? Que é comer o fruto proibido. Entretanto, as outras raças que habitam o cosmos, vamos dizer assim, elas não teriam cometido esse primeiro pecado. Elas teriam lógico, a gente não sabe se é verdade ou não, há pressupostos que elas teriam sido tentadas, porém, por terem recebido uma ordem direta de Deus, elas não teriam comido o fruto. Quando a gente parte desse pensamento, é muita variante que surge. A teoria é muito interessante, porque realmente, hoje, quando você pensa, né, no conhecimento do homem, né, de várias galáxias, vários universos e tal, é difícil você acreditar que só existam a raça humana, entendeu? Porém, a gente tem algumas características que seriam únicas nossas, né? Que tá, por exemplo, em Gênesis, quando Deus fala assim, ó, aqui, peraí que eu vou achar. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ou seja, as outras raças, né, que estariam vagando aí pelo universo, elas não seriam semelhantes ao Pai Criador, né? Não é que foram feitas de qualquer jeito, mas na hora que Ele criou elas, Ele não as criou a sua semelhança. Seria como a parte que Ele cria os animais aqui da Terra, entendeu? Não teriam a nossa feição, por isso que a gente tem essa imagem de ET, vamos dizer assim, meio distorcida, que seria uma evolução dessa espécie, tentando se adaptar ao universo, a tudo. Então, a teoria implica isso. Existem outros universos, existem outras galáxias, existem outras formas de vida, talvez mais avançadas que nós, talvez nem tanto, mas que elas ainda não cometeram o pecado original.
Outra coisa que a gente vê de implicância nisso é que se você pensar pelo paradigma do ser humano, qual que é o nosso maior... O que eu vejo muita gente falar a respeito de Deus é porque a gente tem o bem e o mal aqui na Terra, vamos dizer assim. Nesses lugares só teria o bem, você entendeu? Não teria maldade. Só que quando você eleva isso nessa teoria, o que ela implica? Que lá não tem o livre-arbítrio, né? Hoje você tem o livre-arbítrio, você pode ter uma escolha. Muita gente questiona o livre-arbítrio, mas o que a turma não entende é que o livre-arbítrio ele funciona da seguinte forma: eu posso escolher fazer o bem e eu posso escolher fazer o mal. Porém, se eu escolher o bem, terei consequências. Mas se eu escolher o mal, eu também terei consequências. O que a turma fala que quando você serve a Deus, o teu livre-arbítrio é tirado, na verdade é que eles não entendem que quando eu escolho servir a Deus e fazer o bem, eu vou ter X consequências. Não adianta você querer, por exemplo, matar uma pessoa e não ir para cadeia, né? É uma consequência, em teoria, lógico, né? As leis nossas tomam mais, enfim. É uma consequência, entendeu? Você, por exemplo, pular de um avião. Vamos supor que o paraquedas seja o bem e pular sem seria o mal. Você não concorda? Se você pular com paraquedas, se ele abrir, bem. Se ele não abrir, mal. Você tem a opção de pular com ele e pular sem ele. Você escolhe. Se você falar, não vou pular com paraquedas, porque o paraquedas tira a minha opção de escolha, eu não vou ter mais escolhas. Legal, você pode pular sem, só que a única escolha que você vai ter é se espatifar no chão. Não, eu opto por pular com o paraquedas. Óbvio que no meio do caminho ele pode não abrir, mas você vai ter o paraquedas secundário, né? Então você ainda tem uma opção ali extra. Voltando aqui, gente, eu precisei parar para atender uma pessoa ali. Então, voltando ao exemplo do paraquedas. Você tem a opção. O que as pessoas costumam falar é que Deus sequestra essa opção. Não, ele não sequestra. Mesmo servindo a Deus, uma pessoa pode fazer o bem, pode fazer o mal. A diferença é que as pessoas que estão na igreja, elas fazem o mal para os outros, para elas e para Deus, e se escondem atrás da religião. Tá? Então, nessa teoria em si, maior, assim, que eu acho que seria o maior erro nela é que se a gente opta por esse de que existem outras raças e elas ainda não cometeram o pecado original, a gente falaria que elas também não têm um livre-arbítrio, né? E eu não sei, pelo estudo que eu tenho da Bíblia, minha vivência, tudo, gente, agora é uma opinião minha, eu não sei se Deus agiria dessa forma com outras raças, né? Pode ser que sim, né? Se a gente for pegar pela Bíblia, sim, ele criou essas outras raças para adorar ele, né? Assim como os anjos, querubins, serafins. Mas eu não sei, porque assim, gente, como eu falei, é uma teoria. Uma teoria não existe. Uma teoria é algo que você pega e você pode provar um dia, você pode não provar, enfim. Se a gente partir que eles não têm vontade própria, eu penso que não teria motivo para eles virem para a Terra. Vai vir fazer o que aqui? Conhecer a raça pecadora? Porque se eles viessem para cá, a gente poderia influenciar eles por sermos a imagem e semelhança de Deus, entendeu? Então, eu creio que existam sim outras raças. Eu creio que... Eu acho difícil a gente acreditar, assim... Eu estou baseando todo meu conhecimento na parte científica agora, tá? Eu não acredito que a gente viva num domo, como algumas pessoas falam. A gente vive num domo e é tipo uns peixinhos de aquário, né? A teoria da Terra plana, essas coisas. Eu acho difícil acreditar nisso. Por quê? A gente tem a ciência, a gente tem a tecnologia, a gente mandou a gente para o espaço. Se você olhar
você vê que a Terra faz a curva, você não consegue ter um campo de visão. Se a Terra fosse reta, o nosso campo de visão seria muito maior. Então, e é difícil acreditar que só tem a gente no universo. E partindo disso, eu acho que essa teoria é aceitável. Tem gente que fala de reptiliano, outras raças misturadas com a gente. Isso eu já acho mais difícil. Por quê? Porque contando com... Você vê muitas pessoas hoje que você olha a foto dela em 70 e ela hoje, elas são muito iguais, né? Mas normalmente são pessoas ricas que têm dinheiro para fazer, né? Para, né, manter a aparência jovial, vamos dizer assim. Então, mas eu acredito que essas outras raças não devam ter entrado em contato com a gente ainda diretamente, né? Indiretamente tudo bem, por causa que quando você olha a muitas coisas que você vê nos egípcios principalmente, onde tem as pirâmides, não só lá no Egito, mas aqui na América Central também tem algumas pirâmides. Essas escritas mais antigas, você vê alguns desenhos que colocam isso em xeque, entendeu? Tem muitas imagens de objetos, de coisas que hoje você olha e fala, meu, e aí? O que isso implica? Você entendeu? Então eu creio que essas outras raças possam ter vindo auxiliar em algum momento a humanidade, sim. Acredito que possam ter vindo ajudar a humanidade em alguns momentos. Até mesmo pelo livro de Jó. No livro de Jó a gente tem algumas coisas a respeito, né? Apesar de ser um livro que a igreja não gosta, né? Porque quando você lê o livro de o livro de Enoque. O livro de Enoque, ele fala sobre algumas coisas que, tipo assim, pra época e até pra hoje, você olha e você fala que é meio impossível de acontecer. Mesmo ele se tornar Metatron, acho que seria meio que impossível aos olhos humanos. Aos olhos da fé já nem tanto. Então, quando você assimila esse livro, que você vê as coisas que estão acontecendo, tudo, você começa a ver que faz sentido isso. Talvez tenhamos sim outras raças, outras coisas, eles não tenham cometido esse pecado original, vamos falar assim. Não estou falando que por causa disso eles não cometeram outros pecados, porque a gente não sabe a imposição para eles. Por exemplo, o que seria um pecado para uma vaca? Olha, eu sei que é uma lógica, uma comparação estrúxula, né? Ridícula, mas às vezes para essas outras raças, por elas terem sido criadas assim, por exemplo, assim como anjos, né, especificadamente para aquele propósito. Por exemplo, vamos supor que uma raça tenha sido criada propositalmente para auxiliar o ser humano em determinada época, para a humanidade não afundar em declínio, e aí foi criados tal civilização. E essa civilização pôde evoluir, né? Para a gente poder estar chegando no nível de evolução que a gente tem hoje, em questão tecnológica e tudo mais. Então, às vezes a gente pode ter tido sim contato. Eu não creio que tenha sido um contato tão explícito, né? Direto assim, mas às vezes é alguma coisa. Tipo, desceu, deu alguma orientação e saiu, né? Hoje eu acho difícil, mas antigamente eu até poderia falar que para nos auxiliar, né, na evolução. Mas é aquela coisa, né, gente? Isso é uma coisa que a gente nunca vai poder provar. Pelo menos não por agora. É uma teoria criada, é uma teoria que algumas pessoas acreditam. Eu gosto muito dessa teoria por ela, do ponto. Na Bíblia você não tem nada que justifique. Tá? Deixar isso bem claro. Isso é uma opinião. A Bíblia ela não conta nada que justifique essa teoria.
muito se fala da escrita, né? A palavra mundo na escrita antigamente, ela tinha vários, como é que fala? Sentidos, né? A diversidade. Por exemplo, terra, ela pode ser entendida como planeta, né? O planeta em si é o que acontece em Salmos 19. Em Romanos 1:20 a gente pode entender que a palavra mundo, na verdade, ela aparece como universo para justificar todas as coisas criadas. A palavra humanidade, por vezes o termo mundo, né, ele aparece mais com a finalidade de identificar a humanidade, né? Não sejam iguais ao mundo, não sejam iguais à humanidade que está aí fora, perdida, né? Então a gente tem que... a tradução, na hora da tradução, algumas coisas podem ter sido um pouquinho modificadas para dar um sentido, né? E não era bem aquele sentido, né? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. A Bíblia assim, em si, ela não tem nada que justifique, né, essa teoria. Mas eu acho válida, porque eu não creio que a gente seja só os únicos no universo. Eu acho que Deus deve ter criado outras raças, mas elas não caíram, né? Ou se caíram, talvez tenham conseguido uma reconciliação mais rápida, mais direta, né? Eu acho que talvez se ali, quando caíram, né, Adão e Eva, eu acho que se naquele momento eles tivessem, ao invés de ficar atacando a culpa um no outro, como aconteceu, porque quando Deus chega e fala para Adão, né? Acusa Adão. Adão, você comeu o fruto proibido. Eu te proibi, você foi lá e comeu. Adão já pega. Não, foi a mulher que o Senhor me deu. Pô, Eva, você fez o Adão comer? Não, foi a serpente que me induziu. É aquele ponto assim. Se eles tivessem ali aceitado, Deus, então, a gente errou. Errou feio. Errou rude. Comemos o fruto que o Senhor proibiu. Infelizmente a gente pecou e não é digno mais de estar na tua presença. Talvez se ali eles tivessem se arrependido da ação, talvez ali se eles tivessem, ao invés de tacar a culpa um no outro, que é o que acontece muito hoje em dia, a gente procura tacar a culpa no outro, mas nunca assume o erro. Talvez se eles tivessem assumido ali, eles não teriam sido destituídos, certo? Mas enfim, a teoria é essa, né? Outros mundos, outros seres, não a forma e semelhança de Deus, que ou não cometeram o pecado original ou conseguiram o perdão ali em algum momento e estão juntos da glória do Senhor. E você, o que você acha? Para você que me acompanhou até aqui, muito obrigado. Não se esqueçam de curtir o vídeo, comenta aqui o que você acha, qual que é a teoria mais louca que você já ouviu a respeito de tudo, assim, de Bíblia, essas coisas, qual que é? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Vamos dialogar, vamos conversar sobre isso. Rapaziada, muito obrigado a todos que acompanharam. E mais uma vez, comenta alguma coisa que você queira que a gente esteja aqui falando, algum assunto do momento, que a gente vai estar sempre trazendo aqui, tentando trazer um ponto de vista bíblico, mas que ao mesmo tempo seja direto e reto com vocês. Tá certo? Um grande abraço, fiquem com Deus e não se esqueçam sempre, em você está o DNA de Cristo. Fui!